Gazeta Entrevista já está de volta para o nosso segundo bloco. Estamos recebendo aqui um acriano ilustre. Ele esteve comigo aqui no início desse ano, em maio. E agora retorna. Eu vou conversar agora com o tenente-coronel da Polícia Militar, Marcos Quimpara, que é subcorregedor da Polícia Militar do Acre, e que vem nos falar aqui da missão que ele cumpriu a serviço da ONU, a Organização das Nações Unidas, lá na África. Ele que comandou a tropa de militares brasileiros naquele país da África. Se não me engano, é Juba, né? Juba, capital do Sudão. Capital do Sudão do Sul. Sudão é o país. Então, coronel, como é que foi esses 6 meses que o senhor passou lá na África nessa missão da ONU? Primeiro foi uma missão muito, profissionalmente, pessoalmente, muito rica. Eu digo que foi a missão mais importante da minha vida, onde eu aprendi, realmente via como é que é a vida naquele continente, naquele país. Então, para mim, foi uma experiência indescritível. E o senhor foi condecorado com uma medalha da ONU por essa missão? Fui condecorado, todos os policiais militares que passam na missão, que têm um bom comportamento, que condiz com o que a ONU realmente representa, eles são condecorados com a missão. Inclusive tem a medalha aqui, eu quero mostrar. Deixa eu mostrar aqui para o telespectador ver que não é uma medalha que se consiga facilmente, né? Uma condecoração internacional, e isso representa muito para a carreira do senhor, claro. Isso, pessoalmente, profissionalmente, é muito importante, né? Para o Acre também, eu acho que nós, crianças, eu sempre falo, temos pessoas de destaque, inteligentíssimas em várias áreas. Basta a gente lutar por esse objetivo. Esse meu objetivo foram mais de 10 anos que eu tinha esse objetivo de servir na ONU e, graças a Deus, consegui. Como que era a sua rotina lá, comandando essa tropa? Minha rotina era diária. Lá não tem finais de semana, você trabalha de domingo a domingo. Geralmente você trabalha de 7 às 17, ou seja, de 7 às 5. E às vezes você também trabalha à noite, na segurança dos refugiados que estavam dentro do campo da ONU. Então é um país em guerra que tem 66 tribos, 4 principais que lutam pelo poder e uma lutando contra a outra. Algumas tribos estavam dentro da base da ONU e a gente tinha que prover a segurança. Dentro da ONU ninguém podia entrar. Qualquer outra tribo que entrasse... E eles respeitam esse acordo de que a ONU está ali em missão de paz e, portanto, não deve ser atingida? Respeitam. Eles respeitam porque a ONU é muito forte, né? Se a ONU agir com rigor, ela pode chamar recursos do mundo inteiro rapidamente. Mas ainda tem um pouco de conflito ainda, um pouco de dificuldade do governo. Por exemplo, quando nós chegamos lá na missão, eu fui o único que não teve passaporte recolhido, mas dos outros países todos tiveram passaporte recolhido e ficaram retidos. Por que o Brasil tem esse prestígio? O Brasil, eu pude ver pessoalmente, o Brasil tem um prestígio muito grande na África. Quando você fala que é brasileiro ou alguém vê as cores, grita Brasil. Então o Brasil é muito bem visto. E não sei se foi isso, mas eu fui o único que consegui passar com passaporte sem nenhum problema. Outros países como Ucrânia, Estados Unidos, tiveram o passaporte retido na entrada no primeiro dia de missão. Nós temos fotografias aí dele lá na África, nessa missão. Pode colocar no ar? Então, aí... Onde que é? Aí são solenidades, né, que a gente representava o Brasil e eu como comandante sempre estava na solenidade. Aí são as crianças do Sudão do Sul, no campo de refugiados. Esse era o nosso trabalho com esse pessoal aí. São colegas de outros países que chegaram comigo. Aí a gente tem gente da Ucrânia, Senegal, África do Sul, vários países. E, no caso, sendo comandante da tropa, o senhor é convidado para muitas solenidades, né? Isso, aí é a medalha, né? A Serviço da Paz. Olha, a gente tem essas imagens e percebe que é uma realidade social difícil, né? A população que vive lá. É como eu falei para você, no dia que eu estava no portão, chegou uma criança de 10 anos e ele falou, a gente não conseguia falar a língua dele. Pegou um tradutor e ele falou que tinha 10 anos, o pai morreu na guerra e a mãe tinha suicidado. E ele não tinha o que fazer, foi pedir ajuda. Então é uma situação que toca muito a gente, né? E nesse tempo que o senhor esteve lá, como é que foi a sua relação com o Brasil, com o Acre, com a família? A relação bastante difícil, que a internet muito ruim de lá. Tem esse agravante, né? Tem esse agravante, às vezes eu não conseguia falar.
Às vezes quando a gente ia para a cidade do interior não tem internet, comida também é quase que zero, você tem que improvisar. Então era difícil a comunicação. E a distância, então, muito longe. Mais de quase 12 mil quilômetros de distância do Acre para o Sudão do Sul. E nesse tempo, 6 meses, quer dizer, um tempo suficiente para entender muita coisa da África, né? O que o senhor vê agora como alguém que morou naquele continente e que antes não conseguia perceber? Eu vejo a realidade de que é um país, é um continente e são países muito ricos, como o Sudão do Sul, é um país que tem vários minérios, petróleo, mas a distribuição realmente é muito desigual. Ou seja, poucos com muito e muitos com pouco. Então isso foi que a gente conseguiu detectar lá, mas é um país que está em crescimento. A gente tem várias empresas, principalmente a China, está investindo muito no Sudão do Sul. E como é um país muito jovem, tem apenas 5 anos, a gente torce para que ele consiga se desenvolver, porque o povo de lá foi muito acolhedor. Né? Para mim, me acolheram muito bem. Os meus colegas de outros países também. Trabalhei com policiais do mundo inteiro e o que eu aprendi? Que o policial brasileiro não deixa a desejar em nada. Né? O policial acreano, o policial militar, o policial civil. Dessa sua experiência, o que o senhor pode trazer para a Polícia Militar do Acre? Primeira coisa, humildade. Né? A gente tem que fazer um trabalho com humildade, seriedade, responsabilidade. Isso foi o que eu pude perceber mais de importante lá. E valorizar, a gente passar a valorizar algumas coisas que às vezes a gente não valoriza, como família, os amigos, a saúde, a gente tem que tratar bem. Eu vi colegas meus morreram de malária, né? Outros com febre tifoide, cólera. Então são doenças que aqui são erradicadas, mas lá então a gente tem que começar a valorizar isso, né? Essa questão. Mas principalmente o lado humano, né? De você se colocar no lugar do outro. As dificuldades que eu vi as pessoas passarem lá. Realmente hoje eu agradeço tudo que eu tenho. Se eu tiver um pouco de arroz eu agradeço, porque eu vi pessoas lá que chegavam para mim e falavam, olha, eu tomo um pouco de água assim por dia, porque não tem água, então a gente tem que controlar. Então muitas dificuldades. Mas a ONU dá suprimentos, infraestrutura para que a missão possa ser realizada. Isso, a gente tem uma infraestrutura, não vou dizer que seja das melhores, né, mas a ONU ajuda. Mas, por exemplo, questão de algumas cidades do interior, você não tem, você às vezes até tem dinheiro para comprar, mas não consegue. Não tem o que comprar. Tem locais que você só come frango e feijão. 3 meses, 4 meses comendo frango e feijão, porque não tem no interior. Já na capital já é melhor. Tem vontade de voltar para essa missão, coronel? Eu tenho, não nessa, mas em outras missões. A gente tem missão no mundo inteiro, na África, tem aqui no Haiti, que dizem que vai acabar, mas ninguém sabe. Mas eu ainda tenho vontade, quem sabe, de uma segunda missão. Nesse caso, como o senhor já é condecorado, já tem uma experiência, o senhor passa a ter uma ligação com a ONU? Passo, você inclusive pode trabalhar em Nova York, né? A gente tem vários policiais do Brasil, de outras polícias, que trabalham na ONU, não mais na missão no campo, mas na parte burocrática em Nova York, a gente tem na Itália. Então, para o futuro... E no caso aqui da Polícia Militar do Acre, o senhor retornou também? Isso lhe concede alguma outra condecoração? Isso em geral para a Polícia Militar, né? Não só para mim, porque nós não somos nada, né? Mas para a Polícia Militar é um marco importante. Ter um primeiro oficial na ONU, a gente tem várias, desde o soldado ao coronel, a gente tem outras pessoas preparadas, né? Que podem ascender. Então eu acho que a principal lição que ficou para mim é essa, de abrir as portas. Espero que outros venham. Foi importante para mim, pessoalmente. Como pessoa, posso dizer que eu melhorei aí 80%. Realmente é uma experiência incrível, né? E eu acho que, principalmente, pela distância que você tem de tudo que lhe é caro, de tudo que compõe o seu mundo, quer dizer, você passa a ser uma nova pessoa, né, em termos. Com certeza. Eu morava num container de, eu acho que 2x3 ou 2x2, onde cabia a cama. O banheiro é externo, então você não tem muito conforto. Questão de comida também não tem muito conforto. De água a gente tem dificuldades, mas foi muito importante essa experiência. Pelo fato de ser um país que está em guerra, isso de algum modo ameaça a segurança dos militares? Ameaça. Vários colegas meus, inclusive em operações que eu estava presente, os próprios refugiados que a gente dava segurança, é uma cidade dentro da ONU, então eles têm problema de droga, têm problema de roubo.
Eles atacaram colegas da gente com pedras, teve colega com a cabeça cortada que teve que ir para o hospital. Então a gente tem problema interno e corre risco a todo momento. Você está dentro de um país que, se as forças do país se revoltarem, eles podem entrar na base da ONU e matar todo mundo. Então o risco é constante. Como eu falei, eles atacam a hora que eles quiserem. E o senhor vê alguma alternativa, alguma saída para aquele continente, para aquele país, mesmo que seja a longo prazo? Vejo, agora, bem pouco tempo antes de eu retornar, teve um acordo de paz que foi assinado, inclusive com a presença da ONU, da União dos Países Africanos, em que o governo e as outras etnias se comprometiam a ter eleições e a questão da tolerância. Então eu vejo sim, com certeza, o Sudão do Sul, né, que agora é um país que eu tenho o maior carinho, é realmente voltar à paz. Mas tem que ter a união dessas tribos, dessas etnias. Sem união, se um estiver puxando para um lado e para o outro, a gente não consegue. É o grande problema da humanidade, né? É a falta de união, as pessoas não se entendem. Para chegar lá, é muito longe, né? Quantas horas de voo? 40 horas de voo, com várias escalas, passando por vários países. Você vai lá em Dubai, no Emirados Árabes Unidos. Só de São Paulo para Dubai são de 14 a 15 horas num voo direto. Então, muito longe. Eu só pude vir aqui após 6 meses, porque a folga que eu tinha não dava tempo. Não dava. Se eu tivesse... Eram 4 dias para me vir aqui. 2 para vir, 2 para voltar. Se eu tivesse 10 dias para passar 6 dias, não dava. Então era muito complicado. E o senhor agora é um boina azul, como é chamado? É o que eles chamam de Blue Beret, né? Que em inglês é o boina azul. São as pessoas que trabalham na ONU. No serviço de polícia, né? É bom deixar bem claro. Eu não fazia serviço de exército nem de forças armadas. Tem o serviço do exército e tem o serviço da polícia lá. São serviços distintos. Qual a diferença? A diferença, o exército, ele fica com... A gente fica com a parte da segurança pública mesmo, de coordenar a segurança pública dentro dos acampamentos. O exército não, fica com a parte de planejamento e a parte mais militar mesmo. Ou seja, no caso, o senhor fez o papel que faria numa cidade brasileira, aqui no Acre, no caso, como um policial militar urbano. Policial militar. Se eu presenciasse o rapaz com droga, nossa equipe conduzia ele à delegacia. A legislação é parecida? Tem legislação no país? Tem legislação. A legislação é parecida, mas como o país está em crescimento ainda, tem algumas coisas que deixam a desejar, né? Principalmente na questão da polícia mesmo, ainda está se organizando. Não é uma coisa muito firme ainda. Mas, como eu falei, é um país com 4, 5 anos. Com certeza daqui a alguns anos ele vai estar bem mais desenvolvido. E quais são os seus planos agora na Polícia Militar? Os meus planos, eu voltei a me dedicar à família, né? A família, que é muito importante. Eu pude reforçar esse pensamento. Eu agradeço muito a minha família toda, principalmente minha esposa, que deu todo o apoio. Acho que ela foi fundamental para mim nesse período. Talvez ela tenha tido mais força nessa missão, ou sido mais importante até do que eu, porque o suporte da família. Os planos agora é cuidar da família, trabalhar na Polícia Militar, dar o máximo possível dentro da Polícia Militar, na segurança pública do nosso estado, porque a gente precisa, né? A gente tem visto esses acontecimentos dos últimos tempos, mas a segurança pública agiu com rigor, tomou conta da situação e é assim que tem que ter. Dentro da legalidade, da necessidade, da ética, a Polícia Militar tem que agir com rigor. Muito bem, conversei aqui com o Tenente Coronel Kim Para, da Polícia Militar. Parabéns pela missão cumprida, Coronel, e seja bem-vindo de volta. Eu agradeço, né? Se colocamos à disposição e destacamos isso. Foi importantíssimo a minha família, a questão de Deus, eu sempre orei muito, Ele me levou e me trouxe. A questão da saúde também foi fundamental, não tive uma dor de cabeça durante a missão. Que bom, né? Então, Deus... Muito bem. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Tem música já aqui no programa, não saia daí.